bem-vindos, estamos de volta aos estúdios do canal Cidadão da Rede São Paulo Saudável e vamos falar agora com a representante da Academia de Microfinanças do São Paulo Confia, a Simone Matos. Simone, por favor, bem-vinda ao nosso programa. Oi. Como vai? Tudo bem? Tudo. Fique à vontade. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o curso, sobre microfinanças. E, Simone, a gente estava lendo aqui que 70% dos novos empreendimentos do São Paulo Confia, eles começavam indo mal, às vezes até quebravam no primeiro ano, né? Sim. Por que eles quebravam? Por que isso acontecia? Porque antes eles não tinham uma orientação, não tinham um conhecimento de como... Porque é muito fácil hoje um empreendedor ele querer abrir um negócio, mas administrar aquele negócio já é um pouco mais coisa, além. né? Então, surgiam as dúvidas, as dificuldades e não tinha ninguém que orientasse. E assim acabava surgindo a mortalidade. Ou seja, eles recebiam o crédito, Mas eles não, tinham lá a ideia do seu negócio. Exato. E acabava não Mas prosperando não tinha uma orientação, não tinha uma... de como gerir o negócio. Exatamente. Não tinha nem, às vezes, até alguém que pudesse dar algumas explicações, ou tirar dúvidas. E agora tem essa orientação, né? Eu queria lembrar aqui, para quem está assistindo o programa TVD aqui pela Rede São Paulo Saudável, que você pode ligar a cobrar e conversar com a Simone, enviar suas perguntas para a Simone no telefone 9090 3129 9092. Envie a sua pergunta. Simone, como é que funciona esse curso? O curso é o seguinte, o empreendedor ele pode... Ele liga para alguma das unidades ou entra em contato com alguma unidade, ele se inscreve, dá todos os dados com algum agente de crédito, ou até próprio com o coordenador que estiver na agência. E nós temos hoje, em média, 900 vagas por mês. E nós já formamos mais de 3.000 pessoas. Fazendo essa inscrição, o curso é totalmente gratuito, não tem custo algum, nenhum. Ele chega na unidade, se inscreve e já tem lá o dia, a data e o horário que ele pode fazer. Nós estamos no período manhã, tarde e noite. Tá ok. E o que esse empreendedor ou este candidato a empreendedor, o que ele aprende no curso? O que vocês falam, o que vocês ensinam? Então, nós temos 4 módulos. O curso é em 4 dias e cada dia são 3 horas. Né? Ele pode começar das 9 ao meio-dia, das 14 às 17 e das 19 às 22 horas. A gente tem o primeiro módulo que é como controlar seu dinheiro. O segundo módulo é técnicas de vendas. O terceiro módulo é técnicas de compra. E, por último, a gente dá uma aula sobre legislação MEI, que ele tem que aprender seus direitos e deveres. Né? Ok, então quer dizer, ele acaba tendo, cada módulo vai passar para ele os conhecimentos básicos de todo o processo do gerenciamento financeiro e empresarial, é isso? Ele aprende fluxo de caixa, no como controlar meu dinheiro, é muito importante. E na técnicas de vendas também é muito importante, porque ele tem que aprender como que ele compra o produto que ele vai revender, aprender a calcular o custo desse produto, aprender a fazer o fluxo de caixa de entradas e saídas. Então, nisso tudo a gente ensina no curso. Então, você falou que a duração é de 3 horas, durante 4 dias. Então, um curso Isso. de 12 horas. Começa de segunda a quinta-feira. Agora, esse curso é um curso básico para ele... É básico, é bem... A gente tem relatos assim de clientes que gostaram bastante, porque a gente percebe que eles não têm fundamento nenhum, né? Assim, às vezes não tem com quem se apoiar, com quem falar. Então é importante e a gente percebe que eles se dão muito bem, assim, mesmo sendo básico, sendo um pouco conhecimento, ele já adquire alguma coisa para buscar mais. Então o intuito do curso à frente é se aprofundar mais. Até porque quem não tinha conhecimento nenhum passou a ter um pouco. Correto. Isso também acho que abre portas para ele continuar se desenvolvendo, para não deixar seu empreendimento afundar, né? Com certeza. Que bom. Bom, já chegaram algumas perguntas aqui, Simone, dos telespectadores, do pessoal que está lá na UBS. Chegou aqui a da Patrícia, ela está na UBS da Água Rasa. E ela pergunta quais as principais técnicas de compra. Ela já quer saber aqui
Ela já quer fazer o curso aqui pela TV. A técnica de compra, ela vai ensinar para ela, assim, basicamente o quê? Eu até trouxe uma colinha aqui, digamos. Ah, pode. A questão de que ela vai fazer ela pensar, será que aquele produto que ela está vendendo realmente é importante, é bom, ou está dando algum lucro? Vai primeiro fazer ela pensar no produto que ela está vendendo. Porque às vezes o produto tem que ser viável também. Correto. Comercialmente. Às vezes você tem que pensar até se aquele produto realmente é viável para a região de que você está vendendo. Uhum. Tem que fazer essa pesquisa de mercado, né? Outra, se ela está realizando uma boa compra. Será que o que ela está comprando realmente ela está pagando um preço justo? A gente não pode falar nem mais caro, nem mais barato. Mas se é justo o preço que você está comprando. E outra, a resposta de que ela precisa, de calcular aquele produto que ela está vendendo. O valor dele, se é realmente aquele valor que ela comprou e que ela está vendendo está gerando um lucro para ela. É basicamente isso. Até porque tem empresas, mesmo elas vendendo bem, se ela compra mal, ela pode quebrar. Com certeza, porque às vezes o produto é bom, tá com preço justo, mas ela não está sabendo repassar à frente para que seja realmente justo para ela também. Então é muito importante, pessoal, aí os empreendedores, conhecer mais, aprender e fazer o curso aqui oferecida pela Academia de Microfinanças do São Paulo Confia. Tem mais uma pergunta aqui da Ticiane, ela está na UBS da Brasilândia, e ela pergunta como saber colocar os preços na mercadoria. Um pouquinho você falou na questão anterior. Então, essa é a maior dúvida que todos têm, de saber qual é realmente o preço que ele está vendendo aquele produto. Então, muitos a gente percebe que os empreendedores hoje eles chegam lá e acham assim, eu paguei R$1, vou vender por 2, eu tenho um lucro de 100%. E não é a verdade. Não é, né? Eu não vou dar o ouro aqui, que tem que participar do curso, óbvio, né? Não, mas tem que participar, né? E aí, no curso, ele vai aprender a fazer um cálculo, que é uma regrinha, para saber exatamente o lucro que ele está tendo naquele produto. Então, a gente ensina lá a fazer esse cálculo. Porque, na verdade, eu vou deixar adiantar que não é 100% se eu compro por R$1 e vendo por 2. Tem N fatores que vai chegar a isso. Até o tempo que ele levou para comprar, isso tem que ser calculado. Claro. O tempo que ele leva para pegar o produto do local onde ele pega até o comércio dele, tudo isso que tem que ser calculado e pensado. Tem itens que as pessoas não se preocupam. Exato. E que fazem a diferença para a viabilidade do negócio. Não é isso, Simone? É verdade. Simone, está chegando mais perguntas. Agora é a Mônica, né? Bastante mulheres participando aqui, mas bastante empreendedoras, né? Isso é muito bacana. A Mônica está lá na UBS da Anhanguera e pergunta, mesmo ela não sendo cliente do São Paulo Confia, ela pode fazer o curso? Ou esse curso é só para... Mônica, você pode sim fazer o curso. Mesmo quem não é empreendedor e está pensando se tornar um empreendedor, ele pode participar do curso. O curso está aberto para toda a população da capital. Quem é ou quem não é cliente, quem é empreendedor e quem não é empreendedor, será muito bem-vindo. Bom, o São Paulo Confia, ele funciona ou ele é para o público residente da cidade de São Paulo? Para a cidade de São Paulo, para grande São Paulo. Para grande São Paulo. Tá. Lembrando aqui, quem quiser fazer mais perguntas e estiver assistindo o programa TVD, basta ligar para 9090 3129 9092. É a ligação a cobrar. Simone, onde que a pessoa se inscreve? Nas agências. Olha, hoje nós estamos atendendo a agência do Butantã, a agência de Perus, a agência da Brasilândia, Campo Limpo, Itaquera, Vila Prudente, nós abrimos uma turma esse mês, Itaim Paulista, e aqui na unidade do centro, na Brigadeiro, nós também temos 100 vagas ali, o nosso auditório é bem grande, a gente atende 100 pessoas, tanto que a gente tem de manhã, tarde e noite. Ela pode se dirigir a qualquer unidade ou pode ligar para qualquer unidade. No nosso site a gente tem o endereço e o telefone de todas as unidades. Está aparecendo no vídeo o endereço da internet aqui na prefeitura.sp.gov.br/trabalho. Você vai achar o ícone lá do São Paulo Confia e vai ter todas as informações, né, e os endereços das agências e das unidades onde a pessoa pode se inscrever. Pode fazer por telefone, né? Não precisa se apresentar. Tem o telefone lá também, isso, no site. Sim. E você vai poder ter todas as informações que você precisa
para fazer o curso do São Paulo Confia. Simone, o que mais de importante a gente poderia dizer aqui do curso e convidar as pessoas para se inscreverem? Olha, o que eu posso falar do curso, que ele foi justamente pensado para os clientes. Devido à demanda, a gente percebeu que muita gente que não é empreendedor e que pensa em se tornar um empreendedor começou a aparecer para fazer o curso, até do próprio pessoas que já participaram. Algo que eu acho muito importante falar sobre o curso é o seguinte: vá fazer, se experimente, né? Se permita conhecer novas coisas, porque se tornar um empreendedor é uma coisa, você está gerando, está fazendo crescer o seu negócio e crescer. Você pode gerar empregos para outras pessoas, exatamente. Então, o curso, ele é basicamente isso, ele é uma sementinha que vai plantar para quem ainda não é, e já é algo mais para quem já é um empreendedor, para se tornar. Mas conhecimento sempre é muito bem-vindo, então, mesmo que seja pouco, seja o básico, que hoje é o básico, ele vai ser muito bem adquirido, e eu tenho certeza que vai tornar um empreendedor muito melhor. Eu vou te fazer mais uma perguntinha, na verdade é uma curiosidade. Teve alguém que foi fazer o curso que não era empreendedor? Temos. E depois, como você falou, sentiu o gostinho ali, resolveu empreender e se tornou um... Eu não tenho esses dados assim para te dar corretamente do que a pessoa se tornou e tal, mas eu tenho. Mas já aconteceu? Já. A pessoa falou, não, é isso que eu quero, eu já tenho um pouco de conhecimento, vou buscar mais e vou para frente. Pessoal, olha aí, fica a dica aí do São Paulo Confia. Vocês podem fazer o curso aqui, que a Simone está convidando aqui. Pode ser muito importante aqui para a sua vida e para a sua vida profissional, né, Simone? Sim. Ter seu próprio negócio também é uma boa, Com certeza. Né? Então tá bom. Simone, queria agradecer muito aqui a sua presença. Eu acho que as dicas também foram muito importantes. A gente fala sempre do emprego, mas também o autoemprego é muito importante. É muito importante. Né? Porque tem gente que se dá melhor como empreendedor. Né? E hoje em dia eu acho que as pessoas têm que pensar nisso também, de ter o seu próprio negócio, né? O seu autoemprego. Eu acho que isso é muito importante. Né? Vamos, então, deixar uma dica aqui. Sobre o uso correto dos recursos financeiros, né? Vamos ver um VT aqui sobre o cheque especial, se usar e não usar. Vamos ver aí as dicas que você pode conseguir aqui com esse vídeo. Vamos falar agora sobre o cheque especial. O que é o cheque especial? Ele é uma linha de crédito. É uma linha emergencial de crédito que fica à disposição do correntista, da pessoa que tem uma conta bancária. Nem todas as contas têm esse limite de crédito, depende da negociação que é feita do cliente com o gerente responsável pela conta. E qual a função do cheque especial? Como eu falei, é uma linha emergencial. Por exemplo, você teve um imprevisto, você teve um problema, alguma coisa que não estava realmente previsto na sua vida. O cheque especial serve justamente para isso, para você quitar uma prestação, uma dívida, um imprevisto que surgiu e para que você possa continuar a sua vida de forma normal. O importante é sempre ter em mente que o cheque especial não deve ser uma linha para ser usada constantemente, como se fosse salário, por exemplo. Porque, por ser emergencial, a taxa de juros do cheque especial é superior a outras linhas de crédito. Logo, se você tiver uma necessidade mais assim conhecida, mais previsível, procure outras linhas de crédito e não o cheque especial, que só deve ser usado em emergências para que você possa ter um equilíbrio financeiro na sua vida. Estamos de volta. Você gostou do vídeo? Pegou as dicas aí que são muito importantes? Bom, nós vamos falar agora de um assunto também importante. E você sabe o que é medicina do trabalho? Não? Eu também não sei muito bem, mas nós vamos ficar sabendo agora. Eu gostaria de convidar aqui o Dr. Odair de Almeida Santos. Doutor, por favor, bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Tudo bem? Por favor, fique à vontade. O Dr. Odair, ele é técnico da Secretaria Municipal de Saúde e veio nos ensinar, ou pelo menos nos mostrar um pouco o que é a medicina do trabalho. Obrigado pela sua presença. Esperamos contar com o senhor outras vezes aqui para outros assuntos importantes. Então, vamos lá, né, doutor? Responda para a gente. O que é a medicina do trabalho?
Bom, Nelson, obrigado pelo convite. A medicina do trabalho é uma área da saúde pública que ela visa fazer um estudo, uma relação do trabalho e saúde. O que quer dizer isso daí? Eu tenho determinadas substâncias ou determinadas ações no trabalho que podem ser prejudicial à minha saúde. E o que eu vou fazer? Né? O que a medicina, sendo uma área da saúde pública, ela vai avaliar? Quais são essas substâncias ou quais são essas atividades na organização do trabalho que podem trazer prejuízo à saúde do trabalhador? Perfeito. E olha, lembrando que vocês podem ligar a cobrar pelo telefone 9090 3129 9092 e enviar as suas perguntas aqui para o Dr. Odair. Então, doutor, e de que maneira que essa área da ciência, essa área da medicina, ela pode contribuir para a melhoria do ambiente de trabalho? Né? A gente fala, ela é voltada para o trabalhador, é para a empresa. De que maneira que ela chega no mercado de trabalho? Eu me permitiria, Nelson, voltar um pouquinho para tentar te dar uma ideia de como a coisa aconteceu. Os primeiros relatos que a gente tem, né, de que houve uma relação de doença com o trabalho, mais ou menos começou em 1700. E justamente como você falou no começo do programa, né, que você citou os químicos e citou os padeiros, e na realidade foi a relação de uma asma ocupacional secundária à exposição à farinha de trigo que deu início a tudo isso que nós temos até hoje, até o nosso dia. Né? Então eram padeiros expostos no ambiente de trabalho à farinha de trigo. Olha só. Interessante, né? Bem interessante. Uma coisa muito interessante. Como que a medicina ocupacional vai poder ajudar dentro da empresa, ajudar o trabalhador? Você começa a identificar, né, todas essas doenças que nós temos, já relacionadas ao trabalho, elas foram identificadas a partir de observações. Né? Acidentes, doenças que foram aparecendo. Então, o trabalhador, o médico do trabalho, a função dele básica numa empresa é avaliar a organização do trabalho, avaliar como aquele trabalhador se posiciona, como ele senta, como que ele age lá dentro, primariamente para que ele não venha a se adoecer. Quando se identifica alguma coisa que pode ser danosa à saúde do trabalhador, procura-se cortar essa coisa, procura-se eliminar esse mal pela raiz. Olha, determinada substância pode trazer problemas. Por quê? Porque historicamente já trouxe, então não se deve usar. Ou eu devo usar essa substância, eu devo usar esse processo de trabalho. Então eu vou fazer coisas que evitem a doença. Então eu vou usar, por exemplo, os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, ou os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, para que o trabalhador não fique doente. Então, esse olhar da medicina do trabalho, né, tanto para o trabalhador, para a atividade dele, ele é bom também para a saúde do trabalhador e também é bom para a empresa, porque ela não prejudicando o trabalhador, ela acaba também não tendo problemas de interrupções do trabalho e da melhoria dos seus métodos de produção. É isso? Eu posso entender dessa maneira? Pode. Se eu tenho um trabalhador não doente, para o patrão, ele produz normalmente aquilo que ele deveria produzir. Ele está dando um trabalho. Uhum. A partir do momento que ele fica doente, né, ele deixou de contribuir para aquela empresa. Então, os dois lados se beneficiam e muito. Né? Você precisa lembrar também que quando a gente fala de trabalhador, é aquela pessoa que tem um ganho para sustento próprio, né, e para sustento dos seus dependentes. Então, esse é o trabalhador. Uhum. Perfeito. Concorda? Ele pode ser assalariado, ele pode ser ter carteira assinada, pode ser não ter carteira assinada, ser um trabalhador informal. Né? Mas também o patrão é um trabalhador. Porque serve para o próprio empresário. Exatamente, quer dizer, o empresário, né? Nós falamos, a Simone falou do microempresário, né? O microempresário, né?
ele é um trabalhador. Ele é patrão e o empregado ao mesmo Exatamente. tempo, né? Quer dizer, muitas vezes ele pode estar numa atividade que ele está se prejudicando a si próprio, além de prejudicar os seus contratados. Né? Então, esse conceito de trabalhador e empresário, trabalhador-patrão, ele é muito tênue e depende de como você vê. No final, todos somos trabalhadores, né? E todos devemos ter condições de exercer a nossa profissão com risco zero para a nossa saúde. Aliás, doutor, muito bem lembrado esse ponto, né, que eu acho importante também, porque às vezes a gente esquece, a gente só tem aquela relação do grande empresário e do trabalhador, né? Mas essa posição que o empresário, por exemplo, esse empreendedor, esse microempreendedor, também ele tem que estar preocupado com esse tipo de situação, né? Com a atividade dele, e ele se cuidar também para que a coisa ande, né? Exatamente. Que ele não seja prejudicado com a própria atividade dele. Exatamente. Que, em essência, ele é um trabalhador. E, doutor, está chegando algumas perguntas. Veio aqui da freguesia do Ó, a Cláudia. E ela pergunta se toda empresa tem que ter médico do trabalho. Cláudia, a sua pergunta é bem oportuna. Toda empresa deve ter um serviço de medicina ocupacional, não necessariamente próprio. Esse serviço da empresa, um médico dentro da empresa, ele vai depender do grau de risco da empresa e do número de funcionários. E aí, por lei, depende do grau de risco e do número de funcionários, eu tenho que ter um certo número de médicos, de técnicos do trabalho, de engenheiro do trabalho. Se for uma empresa pequena, com grau de risco pequeno, com poucos funcionários, ela pode contratar um serviço de medicina ocupacional. Mas todos os trabalhadores e todas as empresas, no final, deve ter alguém que faça uma avaliação desse setor, dessa função, o que esse trabalhador vai fazer. Né? O exame, você deve ter ouvido já falar em exame pré-admissional. Sim. Né? Qual que é o objetivo desse exame? Esse exame é aquele, desculpe interromper, é aquele que antes da pessoa começar a iniciar, quando ela é contratada, ela faz esse exame, ela passa por alguns testes, é isso? Exato. E eu já ouvi algumas pessoas falar assim, não, eu vou fazer exame médico porque o médico vai me cortar da empresa. O médico não vai deixar que eu seja admitido. Uhum. Né? Na realidade, o objetivo não é esse. O objetivo é evitar que determinadas doenças, tá, ou determinados candidatos ao emprego que tenham determinadas doenças não se exponham àquela função. Porque eles podem se prejudicar. Ele está achando que está barrando, mas na verdade está salvando a condição dele, a vida dele. Exatamente. Você quer ver um exemplo assim, muito simples, né? Uma candidata mulher para trabalhar, por exemplo, dentro de um hospital, uma auxiliar de enfermagem, uma técnica de enfermagem manipulando quimioterápicos para tratamento do câncer. Ela não pode estar grávida. Quer dizer, se não tiver esse cuidado, se não tiver alguém que observe isso, ela pode estar se prejudicando. A ela e ao nenê. Sim. Né? Então, não, eu não fui aceito porque eu estava grávida. Não é que você não foi aceito porque você estava grávida. É que você ia fazer uma função que colocaria em risco a sua saúde e a saúde do nenê. Então, momentaneamente, ela não pode mexer com quimioterápico. Ela poderia ser até deslocada para outra atividade. Exatamente. Né? Mas não essa. Então, assim, um exemplo bem genérico, É. né? Mas tentar mostrar que o exame pré-dimensional é exatamente isso. E depois os seguintes exames que a gente coloca como são os exames periódicos. Lembra que eu falei? O objetivo é a gente identificar processos que possam estar causando mal à saúde do trabalhador. Esses exames periódicos são exatamente para isso. Porque a medicina do trabalho, a medicina ocupacional, ela acaba fazendo esse pré-admissional, mas também ela acaba acompanhando durante a vida profissional dessas pessoas. Sim, né? Porque a medicina ocupacional ela faz uma prevenção, ela faz uma recuperação e ela faz um tratamento, né, daqueles trabalhadores. Então, objetivamente, como coloquei, é preventivo. Eu não quero que ninguém fique doente. Se porventura ficar doente, o objetivo é que se detecte
o mais precocemente possível, o mais cedo possível. Se ficou doente, eu vou tratar. E eu vou reabilitar essa pessoa. Ok. E, doutor, tem mais uma pergunta aqui, da Adriana, ela está na UBS de Campo Limpo, e ela quer saber o seguinte, ela quer umas dicas do senhor, que orientação que o senhor daria para as empresas em relação à saúde dos funcionários? Eu acho que é um pouco tudo isso que o senhor falou, né? Quer dizer, o senhor, como médico de trabalho, o senhor orienta a empresa também de como ela deve cuidar da saúde dos seus funcionários? Desculpa. Adriana. Adriana, eu vou te falar uma coisa que eu ouvi dizer e eu acho que isso é verdade. Isso é uma convicção pessoal minha. Eu ouvi uma vez dizer que na Força Aérea Americana, que tem aqueles jatos F não sei das quantas, que são uma potência, o objetivo de toda a Força Aérea, né, é cuidar do piloto. Porque o jato, que custa alguns milhões de dólares, eu não sei quanto custa aquilo lá, mas parece que é muito caro, ele é fabricável. Se ele quebrar, faz de novo. O piloto é único. É uma pessoa que nasce com aquelas qualidades e ele é treinado. Então, eu acho que para todo patrão, o importante, né, não é só aquela máquina que custa não sei quanto. O importante é o trabalhador que faz aquela máquina funcionar. Porque muitas vezes não é qualquer pessoa que tem a sua habilidade natural, nasceu com aquela habilidade para operar aquela máquina. Algumas pessoas vão fazer isso. Igual tenho um Neymar, igual tenho um Pelé. Quer dizer, então, algumas pessoas vão poder fazer aquela função. Então, o trabalhador, a alma do serviço dele é o ser humano. Ele precisa ser muito bem cuidado. Porque a máquina eu compro outra. Eu refaço, eu melhoro. O ser humano já nasce pronto. Eu só adiciono coisas naquilo que nós já trazemos. Acho que eu respondi sua pergunta. Olha, eu acho que respondeu muito bem. E eu acho que tudo que o senhor falou aqui foi muito importante para todos, né? E vamos deixar o convite aqui para o senhor comparecer outras vezes aqui com mais dicas, nós aprofundarmos os assuntos que diz respeito à saúde do trabalhador, seja ele empresário ou empregado, né? Somos todos trabalhadores. Somos todos trabalhadores, né? E agradecer muito a sua participação aqui. E espero contar novamente com o senhor, que o senhor esteja sempre aqui com a gente. Será um prazer. Tá bom? Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria aqui de chamar o break e depois nós voltamos com o quadro... nós vamos voltar com o quadro sobre as profissões